Eles viram Deus parando as águas do Jordão. Entretanto, Deus não ia ficar o tempo todo repetindo os mesmos sinais. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Não, o povo deveria aprender acerca disso e crer. E a fim de aprender acerca disso, o memorial tem o seu lugar. Porque veja só o que está acontecendo. Veja o verso 6. Quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Veja como que isso ocorreria na dinâmica familiar de Israel. Primeiro os filhos vão contemplar o memorial. Verso 21. E disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo, que significam essas pedras? Então o memorial tinha um papel pedagógico. O memorial tinha por função trazer a lembrança dos que viram aquilo acontecer, os grandes feitos do Senhor, mas o memorial tinha por função também despertar a curiosidade dos filhos. Que negócio é esse? Que memorial é esse? Pai, por que você dá tanta importância para esse memorial? Mãe, por que você dá tanta importância para esse memorial? Então, contemplar aquela coluna despertaria a curiosidade dos filhos. E mais uma vez, ironicamente, muitos têm defendido que as crianças elas precisam ser retiradas do momento do culto ao Senhor. E em muitas igrejas, as crianças nunca viram a celebração da ceia. Elas até veem a mesma posta, mas quando a ceia é ministrada, elas estão lá na sala. Elas não têm oportunidade de ver como os pais amam esse momento, ou deveriam amar. Quanto os pais esperam por este momento. O quanto isso significa para aqueles que estão em Cristo Jesus, para ele poder pegar assim, no braço do pai e falar, mas por que isso todo domingo? Por que todo domingo o pastor repete as mesmas palavras? Que algumas crianças até decoraram. Curiosidade. É o momento e a oportunidade de explicar aos seus filhos o que significa a mesa do Senhor. Mas não só isso. Aqui eles veem a mesa, aqui eles veem a pia batismal, aqui eles veem o púlpito, móveis que para os reformados eram importantes para mostrar a centralidade da palavra de Deus, para mostrar a obra de Cristo nos sacramentos. E os filhos precisam saber o que são essas coisas. Eles estão vendo dominicalmente, você tem explicado o que são. Se alguém perguntar para os seus filhos o que é aquele objeto lá na frente da sua igreja, ele sabe dizer o que é. Quando uma criança ou um adulto recebe a água do batismo, eles compreendem que eles já passaram por isso e que isso é um grande privilégio. E esse é o momento de lembrá-los acerca disso. Cabe aos pais ensinar aos seus filhos. Então não desperdice os momentos que Deus dá a você para a instrução dos seus filhos. Deus os colocou sob sua responsabilidade para que você ministre a eles a palavra de Deus, e esse é o papel também estimulá-los a perguntar, mas prepare-se para isso, porque algumas perguntas acabam por deixar os pais em apuros. Relembre aos seus filhos no culto doméstico aquilo que foi pregado no culto dominical. Leve-os a anotar, segundo a capacidade que eles têm, algumas coisas sobre o que o pastor falou hoje, Josué, e leve-o a perguntar a você no meio da semana, e talvez o seu filho descubra que você também não prestou atenção no seu irmão. Aproveite, eduque, leve-os a fé, faça-os anotar aquilo que gerou dúvida, porque pais e mães são os maiores responsáveis pelo discipulado dos filhos. Eles precisam conhecer a fé, eles precisam viver a fé, e eles precisam instruir os seus filhos nessa fé. Aquilo que eles ensinam precisa ser visto nas suas ações diárias, e é por meio desse discipulado que o Senhor age transformando o coração dos filhos, para que tenham a mesma esperança dos pais. É por isso que o salmista disse, o que vimos, aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Abra lá o Salmo 78, perceba o detalhe, diz assim o salmista, a razão de você não encobrir dos seus filhos estas coisas. Verso 4, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos
os pais que transmitissem a seus filhos com uma razão, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. E aqui então você vê o cumprimento daquilo que está lá na lei do Senhor, do Deus que faz misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam, 1000 gerações. Mas para que Deus faça isso, cada geração deve contar a outra geração os grandes feitos do Senhor. Se você não se esforça para falar sobre a fé com os seus filhos, você precisa se questionar se a fé de fato é relevante para você. Porque o que por vezes acontece é que fala-se sobre tudo. Neném nasceu, meia do time de futebol, camisa do time de futebol. Saiba, filho, que não há time melhor do que o Flamengo. E quem ensina diferente disso está ensinando errado. Saiba, meu filho, que olha o nosso time. Ou se é uma família que tem uma história de vida aí, saiba que a nossa família batalhou muito para ter esse nome, essa empresa. Cristo. Pais falam sobre tudo que é relevante para eles, sobre o seu emprego, sobre aquilo que eles gostam, mas eles não falam sobre fé com seus filhos. É papel dos pais contar às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez, para que as novas gerações temam ao Senhor.